Olá, tudo bom, pessoal? Nossa videoaula de hoje será sobre o trabalho de recuperação bimestral, certo? E agora eu vou realizar esse trabalho junto com vocês a partir do exercício número 1, que fala assim. No desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3, certo? Então, terrenos 1, 2 e 3, ó. 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho terreno 1, terreno 2 e terreno 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro do proprietário do terreno 2? Então, quer saber este tamanho deste muro aqui do proprietário 2. Para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas. Então, é este lado aqui mesmo, quer saber esse lado onde tem aqui a Rua das Rosas. Então, pessoal, vocês podem perceber, né, que esses terrenos, eles são paralelos. Então, esta linha paralela a esta, que paralela a essa, e elas são cortadas por essas outras duas linhas aqui, que nós dizemos que são eixos de reta transversal, certo? Então, aqui nós temos 15 está para 20, assim como, então, na linha do 15, eu tenho o número 24, então eu tenho que escrever o 24 embaixo do 15, está para x, que é o valor que a gente quer descobrir. E aqui, gente, é só realizar agora a multiplicação em cruz, aquela que a gente utiliza na regrinha de 3, a multiplicação dos extremos, certo? Então, aqui vai ficar 15 vezes x, 15x. 20 vezes 240, então 2 vezes 24 é igual a 48, aí coloco o zero no final, é igual a 480. Então, para saber o valor de x, eu devo pegar o número 480 e dividir por 15. Então, eu vou realizar essa divisão aqui, ó, 480 dividido por 15. Então, o número que eu faço vezes 15, que chega mais próximo do 48 e não passa, é o 3. 3 vezes 15 é igual a 45. 48 tira 45, resta 3, abaixo 3. Agora, o número que eu faço vezes 15, que o resultado é igual a 30, é o 2. 2 vezes 15 é igual a 30, 30 tira 30, resta 0. Portanto, x é igual a 32 metros. Então, qual é a pergunta? Quantos metros de comprimento deverá ter o muro? O muro deverá ter 32 metros de comprimento. Muito bem, vamos para o exercício número 2 agora. A figura a seguir é um esquema representativo de um eclipse lunar, que a Lua, a Terra e o Sol estão representados pelas circunferências de centro, C1, C2 e C3. Então, aqui a representação de um eclipse solar, centro 1, centro 2 e centro 3. Então, aqui eu tenho a Lua, a Terra e o Sol, certo? Respectivamente, que se encontram alinhados. Considerando que a distância entre os centros da Terra e o Sol é 40 vezes maior que a distância entre a Terra e a Lua. Então, da Terra e do Sol, eu tenho aqui que é igual a 40 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Só que aqui, pessoal, tá falando que a distância entre os centros. Então, a distância entre os centros é esta linha aqui de baixo, tá vendo? Ó, C1, C2 e C3. Eu coloquei 400 aqui nessa outra distância que não é referente ao centro. Então, eu vou esconder aqui e vou colocar que essa distância aqui entre a Terra e o Sol, então, a Terra e o Sol, que é essa daqui, é igual a 400 vezes o valor entre a distância entre a Terra e a Lua. Então, aqui eu tenho uma distância que é 400 vezes o valor da distância entre a Terra e a Lua, e daqui até aqui eu tenho a distância entre a Terra e a Lua, ou a Lua e a Terra, tanto faz como vocês escreverem a ordem dessas letras, certo? E aí, seguindo aqui, que a distância do ponto T da superfície da Terra ao ponto S da superfície do Sol, como representado na figura, é igual a 150 milhões, certo? Então, 150 milhões. Tá? Seguindo aqui agora, então, pessoal, o exercício pergunta a seguinte situação. Então, 150 milhões. O exercício pergunta a seguinte situação. Sabendo-se que os segmentos de reta são paralelos distantes do ponto L, represente na superfície da Lua o ponto T. Represente na superfície da Lua ao ponto T na superfície da Terra é igual a... Então, a distância, vou ler novamente. Sabendo que os segmentos de reta são paralelos, a distância do ponto L, que representado na superfície da Lua ao ponto T, na superfície da Terra. Então, quer saber a distância entre o ponto L, superfície da Lua, ao ponto T. Então, este aqui vai ser o valor de x. É esse valor que tá querendo saber. Eu vou armar a continha aqui, a regrinha de 3 aqui na frente, e depois eu vou passar pro papel lá atrás, certo? Então, nós vamos ter que x, então aqui, ó,
X está para TL, assim como 150 milhões está para 400 vezes o valor de TL. Então, agora eu vou armar essa regrinha de 3 aqui. Então, 150 milhões, então aqui eu tenho 150 mil, mais 3 zeros, 150 milhões, escrito na forma, representado com todos os seus algarismos. Sobre, está para 400 TL, que é a distância entre a Terra e a Lua. E aqui eu tenho que X, que está na mesma linha, então ele fica embaixo, está para a distância entre a Terra e a Lua, Terra e Lua. Então, fica desse jeito aqui, certo? E aí, pessoal, como que a gente faz para resolver? Se eu tenho TL multiplicando aqui em cima e TL dividindo aqui embaixo, essa distância, eu posso cancelar as duas, porque TL dividido por TL vai ser igual a 1. E sobra 400 vezes X e 150 milhões vezes 1, que é o valor que virou aqui. Então, fica 400x igual a 150 milhões, certo? Agora, o 400 que tá desse lado multiplicando, ele passa pro outro lado dividindo. Então, vai ficar 150 milhões dividido por 400. Então, 0 cancela com 0, 0 cancela com 0. X vai ser igual a... Então, agora a gente vai ter que dividir este número que restou aqui. Então, 1.500.000 dividido por 4. Então, aqui, 1.500.000 dividido por 4. Muito bem, vamos realizar essa divisão, então, certo? Então, aqui eu tenho, junto esses dois, número que eu faço vezes 4, que chega mais próximo do 15 não passa, é o 3. 3 vezes 4 é igual a 12, 15 tira 12, resta 3, abaixo 0. Número que eu faço vezes 4, que chega mais próximo do 30 e não passa, é o 7. 7 vezes 4 é igual a 28, 30 tira 28, resta 2. Aí eu abaixo o próximo 0, que agora eu tenho 20. E aí 5 vezes 4 é igual a 20, resta 0. Esses outros zeros que sobraram aqui, então sobraram 3 zeros ainda, ó. Então, abaixo 0, coloco 0 aqui. Abaixo 0, coloco 0 aqui. Abaixo 0, coloco 0 aqui. Então, fica, essa resposta vai ser igual a 375.000 quilômetros, porque essa distância é dada em quilômetros. Então, 375.000 quilômetros é a distância entre a Lua e a Terra. 375.000 km é a distância entre a Lua e a Terra, e esta aqui é a resposta do exercício, tá certo? Aqui, pessoal, vocês têm um espaço para vocês colocarem todos os cálculos que a gente fez ali na frente, tá bom? Exercício 3 agora. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito um rodízio entre essas culturas e a área desativada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes, como mostra a figura. Então, tem a parte de plantação de milho, de soja e de pasto. E aí, aqui vem as informações do exercício. Considere que os pontos A, B, C e D, então, A, B, C e D, estão alinhados. Então, estão na mesma linha. Os pontos H, G, F e E, então, esses pontos aqui também estão na mesma linha. Os segmentos são 2 a 2 paralelos entre si, então, esses segmentos são paralelos. E que AB mede 500 metros. Então, de A a B, eu tenho 500 metros. De B até C, 600 metros. Então, aqui vale 600 metros. De C até D, 700 metros. E de H até E, então, da distância H até E, essa distância aqui, ó, que começa no H e vai até o ponto E, é igual a 1.980 metros. Muito bem. Nessas condições, determine a medida do segmento GF em metros. Então, o segmento GF começa no G, termina com F, portanto, é este segmento aqui. Então, é essa medida aqui que o exercício quer saber, tá? Então, pessoal, a primeira informação que vocês têm que perceber é a seguinte: vocês conhecem este lado inteirinho, tá? Aqui não foi passado o valor do lado total, mas foi passado as medidas de cada um dos lados, e assim é possível determinar quanto vale todo este lado aqui. Então, de forma íntegra, né? Então, basta fazer 500 mais 600 mais 700. Então, ao realizar essa continha, ó, 500 mais 600 mais 700, vocês vão chegar no valor de 1.800 metros. Então, essa distância aqui total, ela é igual a 1.800 metros. E agora, eu vou fazer a regrinha de 3. Então, ó, 1.800, que é o espaço inteiro, está para o espaço inteiro desse outro lado, que é igual a 1.980. Como eu quero descobrir GF, aqui vai ser o X. Então, 600, que é correspondente ao lado de 1.800, então eu escrevo embaixo de 1.800,
está para x, que é correspondente ao 1.900. Eu passo risco, coloco o sinal de igual. 1.800 vezes x é igual a 1.800x. 600 vezes 1.980, então vou armar a continha aqui. Vocês podem fazer mentalmente, se vocês preferirem, tá bom? Então, aqui eu tenho, vou reservar os 3 últimos zeros para o final da conta, reservo, e faço 6 vezes 198. Então, 6 vezes 8 é igual a 48, foi 4. 6 vezes 9 é igual a 54, mais 4 é igual a 58, foram 5. 6 vezes 1 é igual a 6, mais 5 é igual a 11, certo? Então, aqui deu igual a 11. Os 3 zeros que a gente reservou aqui, eu vou colocar agora aqui no final. 1, 2, 3. Então, o resultado dessa multiplicação é igual a 1.188.000, certo? E agora, 1.800 eu vou passar para o segundo membro da igualdade, dividindo. Então, vai ficar que x é igual a 1.188.000 dividido por 1.800, certo? Para simplificar a divisão, eu vou fazer o seguinte. Então, este zero, eu vou cancelar com este zero. Este zero, eu vou cancelar com esse zero. Pronto, acabou. Agora, eu não posso mais, né? Como acabou os zeros aqui, eu não posso mais cancelar nenhum lá em cima. Então, o que sobrou agora para dividir? Foi o número 11.880, que agora eu vou dividir pelo valor de 18. Realizando essa divisão agora, o número que eu faço vezes 18, que chega mais próximo do número 118, é o valor 6. Então, 6 vezes 18 vai ser igual a 108, certo? Então, aqui eu vou subtrair agora, 8 tira 8 é igual a 0, 1 tira 0 é igual a 1, 0 tira 0 é igual a 0, abaixo o próximo valor. E agora eu tenho aqui o número 108. E agora eu já sei que é o 6, né? 6 vezes 18 é igual a 108, tira 108, resta 0. Este último 0 que sobrou aqui, ele vai para o quociente, porque o número que eu faço vezes 18, que é igual a 0, é o próprio 0. Então, eu sei que x vai ser igual a 660 metros. Então, nessas condições, a medida do segmento GF será igual a 660 metros. Então, este espaço aqui mede 660 metros. Muito bem, vamos para o próximo exercício agora. Exercício número 4, que pede para determinar a medida das diagonais dos quadriláteros a seguir. Gente, a diagonal, ela é esta linha, né, que liga um vértice ao outro do retângulo, dois vértices que não são consecutivos. Então, aqui eu tenho a diagonal, e aqui eu também tenho esta outra diagonal, e vocês devem determinar o valor dessas diagonais. Nós vimos em aula que a diagonal de um retângulo elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos lados deste retângulo. Então, eu elevo os dois lados ao quadrado, e depois eu vou determinar a diagonal calculando a raiz deste resultado. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui d ao quadrado, é o que eu quero descobrir. Este aqui é o valor de d, tá? Que é a diagonal. Então, eu tenho um lado que vale 11 ao quadrado, mais esse outro lado que vale 7 ao quadrado. Então, d ao quadrado fica 11 ao quadrado, que é igual a 121, mais 7 ao quadrado, que é igual a 49. Então, d ao quadrado vai ser igual a 121 mais 49 é igual a 170. Então, d vai ser igual a raiz quadrada de 170 e acaba por aqui esse exercício, tá certo? Vamos para o próximo agora. Então, novamente, d ao quadrado vai ser igual à soma dos lados ao quadrado, tá? Aqui eu chamei de catetos, mas pode chamar de L também, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, d ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 81 mais 36. D ao quadrado é igual a 117. Então, aqui deu igual a 117. O 2 que está desse lado como potência, eu passo para o outro lado como raiz, fica igual a raiz quadrada de 117. Aqui aconteceu a mesma coisa, tá? O 2 era potência, passou como raiz. Então, essa raiz aqui, repare que eu não escrevo mais o 2, porque a raiz é a operação inversa ao 2, tá certo? Vamos para o exercício 5 agora. Dados conjuntos A união com B, dado o conjunto real abaixo, determine A união com B, A intersecção com B, A menos B, e isso aqui, ó, B mais C é um erro de digitação. Podem tirar do enunciado de vocês, eu peço desculpa por isso, tá? Represente os resultados na forma de intervalo e na reta real. Então, vamos representar esses resultados na reta real, vamos lá. Então, primeiro, vocês devem fazer uma retinha para A, para o conjunto A. Depois, uma retinha para o conjunto B. Então, aqui uma outra reta para o conjunto B. Uma outra reta para o conjunto A
intersecção com B, A, intersecção com B, uma outra reta para A, união com B, A, união com B, e uma outra reta para A menos B. Então, uma outra reta para A menos B. E agora a gente começa a fazer a representação. Aqui, como o intervalo A começa no menos 8 e vai até o 14, e é fechadinho, então eu vou colocar aqui primeiro o valor. Menos A, então aqui eu tenho menos 8, ele vai terminar no valor 14. E esse aqui é a representação do conjunto A. Então, esse intervalo aqui representa o conjunto A, com bolinha fechada. O que representa o conjunto B vai ser do menos 3, então ele vai começar no menos 3, eu vou colocar o menos 3 aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho menos 3. E aqui ele termina no 13, então é antes do 14. 13. Este aqui é o intervalo B. Certo? Agora, vamos para a intersecção. A intersecção, pessoal, é o momento em que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, eu tenho esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Que aqui tá tudo pintadinho de vermelho e bolinha fechada. E aqui tá tudo pintadinho vermelho e bolinha fechada. Então, aqui eu tenho que a intersecção dos dois é dada por este conjunto aqui. É o momento em que acontece os dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, é neste intervalo aqui, entre o menos 3 e o 13. Então, entre o menos 3 e o 13, eu vou ter a intersecção. A união. Na união, gente, nós juntamos todos os conjuntos, todos os elementos do conjunto. Então, eu vou ter isso aqui, ó, este pedaço aqui, inteirinho, e esse aqui também inteirinho, com bolinha fechada, tá? Então, isso aqui. Esse aqui é a união dos dois. Então, nessa reta aqui, acontece todos esses valores e todos esses valores aqui também. E, para finalizar, A menos B, certo? Então, pessoal, no A menos B, o que acontece em A que não acontece em B? Então, quando eu tiro esse pedacinho aqui, eu tenho valores que só acontecem em A. Então, eu vou tirar os valores que acontecem em B. Então, o que eu tenho aqui? Fechado, bolinha, e aqui a bolinha vai ficar aberta, porque o menos 3 pertence a B. Então, o menos 3 não vai poder fazer parte desse conjunto. Então, eu tenho esse pedaço aqui, menos 8 e menos 3. E este outro pedaço aqui também, com bolinha aberta, porque o 13 não pode participar. Então, do 13 ao 14, também é um intervalo que eu, tirando os valores de B, fica apenas o que acontece em A, que é isso aqui, tá certo? Então, ficou dessa forma aqui, tá bom? Pessoal, então, agora, seguindo com os exercícios, vem o exercício número 6, que fala o seguinte: a expressão é igual a... Então, esta expressão aqui. Então, ao observar essa expressão, a primeira conclusão que vocês devem chegar é que vocês vão precisar fatorar todos os números que estão dentro das raízes. E é o que eu vou fazer agora, começando pelo 64. Então, eu vou fatorar o 64. 64 dividido por 2 é igual a 32, dividido por 2 é igual a 16, dividido por 2 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2 e dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui eu tenho, aqui é elevado a 12, certo? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse valor aqui é equivalente a 2 elevado a 6. Ou seja, aqui nesta primeira linha eu tenho 5 raiz de 12 de 2 elevado a sexta. Aí, eu vou colocar o sinalzinho de menos, e agora é a vez do 18 ser fatorado. Então, agora eu vou fatorar o número 18. 18 dividido por 2 é igual a 9, por 9 é igual a 3, por 3 é igual a 1. Então, no lugar do 18 agora, eu vou ter 2 vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui o raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Que é o número que representa o 18. Sobre o próximo valor agora, que é o 50. Então, eu vou fatorar o número 50 aqui, ó, 50. Dividido por 2 é igual a 25, 25 por 5 é igual a 5, por 5 é igual a 1. Então, eu vou ficar aqui com raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Menos, porque aqui é menos, e agora, em vez de fatorar o número 324. Então, agora eu vou fatorar o 324 por 2, vai ser igual a 162. Dividido por 2 de novo, vai ser igual a 81. E agora eu divido por 3, que é igual a 27, por 3 é igual a 9, por 3 é igual a 3, por 3 é igual a 1. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta. Então, no lugar desse número, eu vou colocar raiz quarta, né? Uma raiz quarta, de 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado à quarta potência. Muito bem. Eu vou fazer uma linha aqui para separar as fatorações, e agora eu vou seguir a resolução deste exercício, tá? Então, aqui, pessoal, o 12, que é o índice da raiz, e o 6, que é expoente, são números divisíveis por 6. Então, eu posso realizar a simplificação deles. Dessa forma, fica 5
12 dividido por 6 é igual a 2, então era a raiz de 12, vai virar raiz quadrada. E 6 dividido por 6 é igual a 1, então fica 5 raiz quadrada de 2. Coloco menos. Aqui, ó, expoente e índice da raiz são os mesmos, então vou tirar. Vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Muito bem. Tudo isso aqui sobre... Expoente e índice cancela, então vai sair o 5 da raiz. 5 raiz quadrada de 2. Aqui eu coloco o sinal de menos, aqui, ó, expoente e índice cancela. Então, o 3 sai da raiz. O 2, repare que aqui eu tenho o índice 2 e aqui eu tenho o índice 4. Então, ficaria dentro da raiz quarta de 2 elevado ao quadrado. Acontece que o 4 e o 2 eu posso escrever ele de forma simplificada, dividindo por 2. E aí, o que sobra? 4 dividido por 2, raiz quadrada. E 2 dividido por 2 vai ser igual a 2. Desse jeito aqui. Ou seja, este número, essa expressão vai ser igual. Então, 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 é igual a 2 raiz quadrada de 2. Sobre 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 é igual a 2 raiz quadrada de 2. Logo, essa expressão tem um valor numérico igual a 1. Muito bem. Seguindo, exercício número 7, fala o seguinte: racionalize as seguintes expressões. Então, racionalizar, pessoal, vocês já viram que significa retirar a raiz do denominador da fração. E aí, para retirar a raiz do denominador da fração, vocês precisam formar, nesse caso aqui, como é 3, né? Um número que elevado ao cubo, multiplicado por 3, vire 3 elevado ao cubo. E aqui eu tenho 3 elevado a 1. O número que está aqui no denominador é este aqui, ó, raiz cúbica de 3. Então, se eu quiser tirar o 3 da raiz, eu vou precisar multiplicar esse número por raiz cúbica, o índice tem que ser o mesmo, de 3 elevado ao quadrado. Porque dessa forma, eu aplico a propriedade de multiplicação de potência. Então, vai ficar 3 elevado a 1 mais 2, 3 elevado a 3. Aí fica raiz cúbica de 3 elevado a 3. Eu vou poder cancelar o 3 da raiz, tirar o 3 da raiz. Mas, para eu não alterar o valor numérico dessa expressão, eu preciso dividir também por esse valor. Então, quando eu for fazer a multiplicação de 3 elevado ao quadrado, eu tenho que colocar no numerador este mesmo número, porque aí significa que aqui eu tenho o número 1, né? Esse dividido por esse é igual a 1. Então, quando vocês forem realizar a racionalização, ela precisa ser feita da seguinte forma. Então, vocês vão multiplicar o denominador por raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre o numerador, que tem que ser o mesmo valor, que é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter aqui 7 raiz cúbica multiplicando 7 raiz cúbica de 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9, sobre raiz cúbica de 3 elevado a 3. Desse jeito aqui, porque eu tenho esta situação. Então, aqui, expoente índice cancela, vai ficar igual a 7 raiz cúbica de 9 sobre 3. Vamos para a próxima agora. Na próxima raiz, o valor é raiz sexta de 3 raiz quadrada de 5. Então, para eu tirar este valor, que é o 5 da raiz, eu preciso multiplicar por raiz quadrada de 5 de novo. Se eu multiplico embaixo, eu preciso multiplicar em cima também. Vou fazer o tracinho aqui. Como aqui é índice 2 e aqui é índice 2 também, eu posso multiplicar os radicandos. Então, eu faço 6 vezes 5, fica a raiz quadrada de 30, sobre 3 vezes o valor da raiz quadrada de 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, raiz 30 de 3 vezes 5 vai ser igual a raiz quadrada de 30 sobre 15. Então, a resposta aqui, eu fiz todo o desenvolvimento aqui, porque aqui tá muito pequenininho o espaço para gravação. Mas na hora de eu corrigir, eu vou conferir se tá todo o desenvolvimento aqui, tá bom, pessoal? Então, a resposta aqui ficou igual a raiz 30 sobre 15. A C, gente, tem o valor 2, raiz quadrada de 7 menos 5. E aí, vocês vão lembrar do produto da diferença de dois números, então, é o produto de dois números que estão sendo calculados a diferença, produto é multiplicação, então, a multiplicação desses dois números pela soma desses mesmos dois valores, que no caso é raiz quadrada de 7, e aí agora é soma mais 5. E se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, então, fica raiz quadrada de 7 mais 5, desse jeito aqui, tá certo? E agora vai ficar... Aplico a distributiva, 2 vezes raiz quadrada de 7, 2 raiz quadrada de 7. 2 vezes 5, mais 10. Sobre o quadrado do primeiro, que é raiz quadrada de 7, menos o quadrado do segundo valor, que é 5 ao quadrado. Então, este daqui vai ficar igual a 2 raiz quadrada de 7 mais 10, sobre expoente índice cancela, sai o 7 da raiz, menos 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. Então, eu tenho aqui 2 raiz quadrada de 7 mais 10 sobre 27 menos 25 vai ser igual a menos 18. Então, aqui eu tenho o valor de menos 18.
E agora, pessoal, eu vou simplificar todos esses valores, ó. Aqui é 2, aqui é 10, aqui é 18. Todos esses números são divisíveis por 2, então eu vou realizar a divisão de todos esses valores. E aí, eu vou ficar com a seguinte situação. Eu vou fazer tudo por menos 2, porque aí o denominador vai ficar positivo, tá? Então, eu tenho menos 2 dividido por raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 7. Mais 10 dividido por menos 2, menos 5, sobre menos 18 dividido por menos 2, mais 9. E esta é a resposta do exercício, a alternativa C. Muito bem, então, eu vou colocar aqui a resposta. Então, ficou menos raiz quadrada de 7 vezes menos 5, dividido por 9. Não esqueçam de expor os cálculos de vocês aqui na folha do trabalho. Se vocês não fizerem essa exposição aqui, façam na folha e grampeiem junto com o trabalho, por gentileza. E agora, pessoal, eu vou encerrar a primeira parte da nossa videoaula e vou dar sequência numa próxima. Beijos e tchau!